Olá, pessoal que está no 8º ano. Fiz essa aula hoje para retomar alguns conceitos que foram vistos nesse primeiro bimestre de 2021. Aproveitem para aprender, reaprender e tirar dúvidas comigo nos comentários, por WhatsApp e por e-mail. Vamos começar então nossa retomada? Primeiro assunto, grandezas. Lembrando, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser contado ou medido. A habilidade trabalhada é resolver e elaborar situações-problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Então, para estudar isso, nós vamos fazer um exercício. Atividade 1. Se uma lapiseira custa R$10, quanto custarão 5 dessas lapiseiras? Muito bem, queridos. Isso daqui é como se fosse, então, o que a gente chama de regrinha de 3, porque nós temos aqui 3 valores. Que é de uma lapiseira, R$10, que é o preço dela, e o terceiro valor, que é 5, que eu vou, então, quero saber quanto que custa. Isso é uma proporção, porque pensa, se uma custa R$10, consequentemente, 5 custarão R$50. Portanto, a resposta aqui é R$50. Então, aqui nós estamos mexendo com a quantidade de lapiseiras, que é uma grandeza, e a quantidade de reais, então, que é outra grandeza. Se eu quisesse representar isso a partir de uma expressão algébrica, x poderia ser o número de lapiseiras, então ficaria o preço a se pagar é igual a 5 vezes o x. Perdão, 10 vezes o x, tá? Porque R$10 é o preço de cada lapiseira. Então, aqui ficaria que a expressão, o preço a se pagar, 10 vezes o x, tá bom? Segundo assunto, potências. Então, potências é quando a gente mexe com a base e com o expoente, tá bom? E a habilidade diz o seguinte: resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Nós vamos relembrar aqui, então, a radiciação e a potenciação como operações inversas. Qual o valor de 25 elevado a 1/2? Vamos relembrar então a propriedade que diz o seguinte: que quando eu tenho então um expoente fracionário, o numerador é o expoente da potência, então aqui é o m vai lá junto do radical, e o denominador é o índice do radical, então o n vai lá fora, tá? Então aqui nesse caso, o 1 fica junto com o 25 dentro do radical, dentro da raiz, e o 2 vira o índice da raiz, que no caso, então, seria uma raiz quadrada. Então, aqui 25 elevado a 1/2, na verdade, é raiz quadrada de 25, porque o 1 está aqui, 25 elevado a 1 é ele mesmo, e o 2 aqui da raiz quadrada não precisa pôr. Então, raiz de 25, 5. Terceiro assunto, geometria. A habilidade diz o seguinte: construir utilizando instrumentos de desenho, software de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus e polígonos regulares. Vocês viram um pouquinho disso com o professor Pedro na aula de práticas experimentais e também um pouquinho comigo. Então, aqui é para você relacionar o que é bissetriz, o que é mediatriz e o que é mediana. Vamos lá. Primeiro, bissetriz. Bissetriz, gente, é o segmento de reta que
divide o ângulo em duas partes iguais, ou seja, divide o ângulo pela metade. Mediatriz é aquela que forma um ângulo de 90 graus, passando exatamente pelo meio, tá? Então, tá aqui. E mediana é uma reta que corta, né, o lado oposto ao meio, ligando ao vértice. Quando no caso é um polígono, ok? Tá aqui. Então, aqui nós temos um resumo e algumas coisas extras para lembrar. Então, bissetriz está aqui em verde, divide o ângulo em dois ângulos iguais, duas partes iguais. A mediana começa aqui no vértice, vai até o lado oposto, passando pelo meio. Mediatriz forma um ângulo de 90 graus com o meio. E a altura começa no vértice e forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Quarto assunto, triângulos. A habilidade diz o seguinte: demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Muito bem. Qual o nome do triângulo que possui três lados congruentes? O que eu tenho que lembrar aqui? Congruentes, gente, significa igual. Igual vem, né, tem mesmo prefixo que equi. Vem de equidade, equação, equilátero. O que significa equilátero? Lados iguais. O látero é de lados. Portanto, três lados congruentes é o triângulo equilátero. Dois lados congruentes, dois lados iguais, é o triângulo isósceles. Três lados diferentes, então, é o triângulo escaleno. Então, nessa atividade, nessa parte da atividade 4, nós relembramos os nomes, a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Agora, a gente vai ver a classificação, o nome deles em relação aos seus ângulos. Qual o nome do triângulo que possui três ângulos agudos? Agudos são aqueles que são menores que 90 graus. Portanto, é o acutângulo. Um ângulo reto, reto lembra retângulo, então é o triângulo retângulo. Um ângulo obtuso, o obtuso é maior que 90 graus. Por que apenas um? Porque a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. Se eu pegar mais um obtuso, já vai ultrapassar isso, então não tem como. É apenas um ângulo obtuso e ele é chamado de obtusângulo. Quinto conteúdo, quadriláteros. É a mesma propriedade, demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com os triângulos, mas agora com os quadriláteros. Qual o nome do quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos? Então, olha o nome diz, paralelo. É porque vem de paralelogramo. Então, aquele quadrilátero que possui o lado superior e inferior paralelos, o lado direito e esquerdo também paralelos, ou seja, dois pares de lados paralelos, é chamado de paralelogramo. E tem um par de lados paralelos, apenas um par, então é o trapézio. Aquele que possui quatro ângulos retos, ângulo reto, retângulo.
4 lados congruentes. Esse eu tenho que tomar cuidado com o nome. É losango, não é losangulo, é losango. Tem 4 lados iguais. O quadrado, então assim, o quadrado ele é um tipo de losango, né, gente? Que tem também os ângulos retos, tá? Possui 2 ângulos retos. O trapézio que possui 2 ângulos retos é o trapézio retângulo. Quadrilátero que possui 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. Aí sim, é o quadrado, que ele é um retângulo e losango ao mesmo tempo. O trapézio com 2 lados congruentes é o trapézio isósceles. O trapézio com os 4 lados todos diferentes é o trapézio escaleno, como nos triângulos. Características de um losango, né, aquele que possui características de um losango e de um retângulo. Novamente, quadrado. Sexto conteúdo, princípio multiplicativo. Resolver e elaborar situações-problema de contagem cuja resolução envolve a aplicação do princípio multiplicativo. Então, olha lá, princípio multiplicativo é quando nós resolvemos fazer as possibilidades de algo, os conjuntos. Então, com um sanduíche, 3 sucos e 2 sobremesas, quantos combos diferentes posso fazer? Aqui já está até feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu vou fazer isso? 1 vezes 1 vezes 3 sucos vezes 2 sobremesas. 1 vezes 3 vezes 2, então nós temos aqui 6 possibilidades. Sétimo conteúdo, porcentagem. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. Então, aqui, nós temos que lembrar. 10% de algo é 1/10 do valor, então basta dividir por 10. 25% de algo é 1/4 do valor, basta então dividir por 4. 50% de um valor é metade do valor, então eu tenho que dividir por 2. Então, você conhecendo um pouco sobre essas porcentagens, esses valores, fica mais fácil. Então, 30% de 900... eu teria que lembrar o seguinte, que 10% de 900 é 900 dividido por 10. Por quê? Porque é 1/10 do total, que dá, então, 90. Como eu quero 30%, é 3 vezes isso, portanto, dá 270. Ou eu posso fazer o seguinte também, multiplica pelo valor e divide por 100. 900 vezes 30 dividido por 100. Que vai dar 27.000 dividido por 100, que também vai dar o 270. As duas maneiras estão corretas, é só para relembrar. Ainda estudando um pouco de porcentagem, estamos acabando. Resolver e elaborar situações-problema envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Um smartphone custava R$2.000 e teve um aumento de 25%. Quanto este smartphone passou a custar? Lembrando, como eu disse, 25% é 1/4 do meu valor. Então, 1/4 de 2.000 é 2.000 dividido por 4, que dá 500. Então, somando aqui, ele passou a custar 2.500. Então, eu sei que 25% de 2.000 é 2.000 dividido por 4, que dá 500. Portanto, ele passou a custar R$2.500.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Podem tirar dúvidas comigo. Alunos meus, por favor, essa é uma revisão para ajudar para o estudo da prova. Então, assistam com carinho, tirem dúvidas, tá? Refaçam os exercícios, olhem a apostila e o caderno para irem bem na prova. Muito obrigada pela aula, muito obrigada por acompanharem o vídeo, um super beijo e até a próxima!